Na história da língua, vamos viajar com a palavra linguística em roda e câmara. Coelho, você sabe especificamente do que trata a questão linguística no Diretório de 1757? Sei sim, Aguiar. A parte linguística aparece no 6º parágrafo, que já se inicia mostrando que introduzir a língua do dominador nos povos dominados é um dos princípios da política imperial. Os seus autores, o governador Mendonça Furtado e o bispo Miguel de Bulhões, entendiam que o poder autônomo que os jesuítas tinham sobre os povos indígenas amazônicos prejudicava o interesse do Estado. Mas essa questão com os jesuítas só se apresentou mesmo como um problema a partir do período do Diretório, já que antes a coroa deixava os jesuítas fazerem suas missões com os indígenas, bem como ficarem responsáveis por eles, o que obviamente incluía aceitar a política linguística deles, ou seja, já que os jesuítas centravam-se no conhecimento das línguas locais justamente para catequizarem nessas línguas, era isso que iria acontecer sem problema algum, uma vez que os jesuítas eram tidos como aliados da coroa. Contudo, quando se estabeleceu o conflito, dentre as várias medidas voltadas a restringir o poder tradicional dos jesuítas que culminaram com sua expulsão de Portugal e domínios em 1759, uma medida legal categórica alterou a política linguística da coroa em relação a seus domínios sul-americanos, ou seja, agora, uma vez que as línguas indígenas eram vistas como línguas bárbaras, sobretudo porque a elite colonial já marginalizava seus falantes e como no diretório estava explícito que a língua do mais forte é a língua superior, gradativamente deixariam de ser ouvidas. E como se buscava um ideal de sociedade monolíngue, era um abuso o uso de qualquer outra língua que não fosse a portuguesa. Não é à toa que se buscou eliminar este perniciosíssimo abuso, conforme escrito no próprio diretório, por meio dos diretores das povoações que seguiram duas direções, a obrigatoriedade do uso da língua portuguesa e a não permissão de meninos e meninas das escolas e os indígenas que fossem capazes de usar a língua portuguesa usarem a própria língua, ou a chamada língua geral, o tupi. Mas é óbvio que o diretório não possuía esse poder mágico de impor uma língua numa canetada. E está claro também que não se pode negar o fato evidente de que a língua portuguesa se tornou hegemônica no Brasil como um todo. No entanto, o diretório como tal contribuiu muito pouco para isso. Assim, a língua geral amazônica entrou no século XIX, quase meio século depois do diretório, portanto, adquirindo novos falantes e novas funções, e tornando-se a língua de toda a sociedade amazônica. E é só um século depois do diretório, lá em meados do século XIX, que começa o declínio da língua geral, que inclusive passa a ser chamada de Nhengatu, e a expansão da língua portuguesa na região. Acontecimentos relacionados muito mais às profundas mudanças demográficas e econômicas que vieram a ocorrer na região do que resultado do traço de pena do diretório. Nossa, entre rosa e câmara a gente viaja na história da língua.